Salmos de número 5. Deixa eu me ajeitar aqui que eu estou meio perdido. Aí, Salmos de número 5. Diz assim. O que você tem aberto aí? Vou ler aqui. Vou ler aqui. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Vamos ler do 1 ao 3. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Amém? De manhã, Senhor, apresento a minha oração e aguardo com esperança. Querido, antes de eu ministrar, deixa eu falar algo com vocês. Eu sou pastor, amém? Acho que todos sabem. Já falei aqui uma vez, já ministrei sobre os dons ministeriais, né? Que são apóstolos. Deus, né, separou os apóstolos, os mestres, os profetas, os evangelistas e os pastores. Vou dar uma resumida aqui. O apóstolo é aquele, né, que começa o trabalho, é aquele que opera nos 5 dons ministeriais. E graças a Deus nós temos um apóstolo aqui na nossa igreja. Amém? Só a Andréia que sabe que nós temos um apóstolo aqui, não? Nós não ficamos falando, é o apóstolo Adenilson, mais querido. Deus tem esse dom ministerial. Amém? Nós temos aqui um mestre da palavra, pastor Daniel, que tem nos ensinado. Nós temos uma profeta aqui. Quantos sabem disso? O profeta todo mundo sabe, né? E nós temos pastores. Eu e a pastora Andréia, nosso dom é esse. Nosso dom ministerial do pastor, porque a gente tem uma visão voltada exatamente para a igreja, para vocês. Eu e André, a gente até tenta às vezes, né, André? A gente até tenta não preocupar tanto, mas a gente sempre quer olhar ali o que está acontecendo na igreja, nos mistérios aqui dentro da igreja. E voltado nisso, eu sempre tenho essa preocupação, voltado com esse dom ministerial de pastor, eu sempre tenho essa preocupação de como anda a vida das ovelhas aqui da comunidade do caminho. E Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, talvez não, já até ministrei outras vezes sobre isso, mas é uma preocupação do pastor. Nós, pastores, queremos ver a igreja bem, espiritualmente. Fisicamente também, naturalmente também, mas espiritualmente nós queremos ver a igreja caminhar bem. E eu quero falar nessa noite com vocês sobre oração. Amém? Quero falar com vocês sobre oração, porque a igreja precisa ser uma igreja que ora. Nós precisamos ser uma igreja que ora. E sabe quando você tem uma pergunta? Sabe quando seu irmão mais velho te faz uma pergunta que te confronta? Ou o seu irmão mais novo, ou sua mãe, ou sua esposa, ou seu esposo, te faz uma pergunta que te confronta. Quantos já tiveram isso assim? Uma pergunta assim que você fala, puxa vida, que pergunta é essa? Eu vou ter a ousadia de te dar a oportunidade de você fazer uma pergunta confrontadora para o seu irmão agora. Os irmãos se preocupar, meu Deus. O que você virasse para o seu irmão com toda delicadeza e pergunta assim para ele, meu irmão, você tem orado? Não espera a resposta. Só pergunta. Não precisa esperar a resposta, não. Por que é uma pergunta confrontadora? Porque, querido, se você não tem orado, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar nessa noite, você vai sair daqui diferente. Amém? Em nome de Jesus.
Eu não sei se você já viu um relacionamento na qual alguém não conversa com o outro. Vamos supor, eu e a Meire somos casados. Muitos aqui estão com seu esposo do lado. Ou talvez você não está com seu esposo, você tem sua mãe em casa. Poucos aqui devem morar sozinhos. Mas imagina a pessoa que mora com você na sua casa. Você tem um relacionamento com ela, pode ser sua mãe, seu pai, seu esposo, seja quem for. Agora, imagina você dentro da sua casa sem conversar com essa outra pessoa. Já imaginou? Imagina eu morando com a Meire e com o Samuel sem conversar com eles. Acordar, abrir a porta, sair. Na hora de dormir, deitar e dormir. Na hora de almoçar, pôr a comida, sentar. Sem falar nada. Já imaginou isso, querido? Um relacionamento assim, como diz o Doca, tem probabilidade de dar certo? Sim ou não? Não. Um relacionamento que não se comunica, querido, não tem como dar certo. Assim, querido, é a nossa vida com o nosso Pai. Agora imagina se nesse relacionamento também, vou voltar entre eu e a Meire, imagina se eu tenho um relacionamento com a Meire, que assim, eu converso com ela, vamos supor que eu converso, mas eu só converso assim, ei Meire, bom dia, faz um café para mim. Ei Meire, boa tarde, você já fez o almoço? Ei Meire, boa noite, arruma a cama para mim que eu vou dormir. Já imaginou isso, querido? Esse relacionamento tem uma probabilidade de dar certo? Não. Querido, a nossa vida com Deus, oração significa se comunicar com Deus. A nossa vida com Deus, dessa forma, querido, a probabilidade da sua vida espiritual dar certo se você não orar, eu vou te dizer, é muito pequena. É muito pequena. Se você está querendo ter uma vida diante de Deus, se você está querendo ter uma vida com Deus, mas você não tem orado, querido, boa palavra, viu, Doca? A probabilidade da sua vida espiritual fluir, querido, é muito pequena. É muito baixa. Por isso que a pergunta é uma pergunta confrontadora. Você tem orado? Ixi, estou vendo umas carinhas aqui que apertou. O texto que nós lemos é um texto de Davi. O título fala aqui, um texto, Salmo Davídico. Davi foi um homem de oração, querido. Davi foi um guerreiro. Ele foi forjado através de uma coisa que eu já disse aqui, que eu achava que não precisava. Davi foi forjado no sofrimento. Davi foi forjado um rei, mas ele passou momentos. Davi foi escolhido rei de Israel muito cedo. A Bíblia fala que Davi ainda era um menino na casa de seus pais, quando ele foi escolhido rei de Israel. Porém, ele foi escolhido, mas o reinado não foi dado a ele naquele momento. Ele foi escolhido rei de Israel, mas ele só foi se tornar rei muitos anos depois. E Saul, querido, era o rei naquela época, e Saul foi o homem usado por Deus para forjar em Davi um coração de um rei. Foram mais de 10 anos, acho que abaixou aqui um pouquinho. Foram mais de 10 anos de perseguição, Saul perseguindo Davi. Se você for pegar o Salmo, se você for pegar o livro de Reis, se você for pegar os livros ali, você vai ver Davi correndo, Davi se escondendo, Davi fugindo, era Davi numa guerra, era Davi numa outra, e isso, querido, foi forjando em Davi um coração, uma vida, um relacionamento de oração e de confiança a Deus.
Nós não passamos por aquelas guerras como militar, como Davi, mas nós também temos as nossas lutas diárias, as nossas lutas que vão talvez nos afligindo, que talvez também pode nos levar a um relacionamento mais estreito com Deus, pode forjar o nosso coração. Eu entendi plenamente que o sofrimento às vezes não, o sofrimento sempre vai forjar o nosso coração, a nós temos um coração, uma vida mais forte diante de Deus. Amém? É difícil falar isso, que você vai ter que sofrer, mas querido, o sofrimento, a perseguição, a dor, ela vai forjar em você um coração confiante. Foi assim que Davi foi forjado por Deus. O texto que nós lemos é o Salmo 5, e se você pegar o contexto, nós só lemos os 3 primeiros versículos, mas se você pegar o contexto ali de todo o texto, você vai ver que aquele salmo ali, Davi estava na maior, talvez assim, eu sou ousado em dizer que a sua batalha mais árdua, que foi a batalha contra o seu filho Absalão. O próprio filho de Davi. Elton, dá uma aumentadinha aqui de novo do jeito que estava, por favor. Agora eu parei. Aí, obrigado. Davi foi forjado ali, e essa guerra do Salmo 5, que ele começa dizendo: a ti, Senhor, a minha oração e tal. Absalão juntou um exército, seu próprio filho, para tomar o reinado de Davi. Davi aqui já era rei, mas Absalão, seu próprio filho, juntou um exército, juntou várias pessoas e foi até o palácio de Davi para matar Davi, para tomar o seu reinado. Olha que terrível, seu próprio filho. E Davi saiu pelo deserto à noite, descalço, correndo, e aqui ele começa, diante dessa situação, diante desse contexto, Davi mais uma vez fugindo, dessa vez fugindo do seu filho, ele começa a dizer: escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemer, atenta, Senhor, para o meu grito de socorro. É nesse contexto aqui, querido, é nesse contexto dessa guerra com o seu filho, que Davi encontra em Deus o seu refúgio e começa a orar ao Senhor. Escuta, Senhor, a minha palavra, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu rei, Deus meu, pois a ti eu imploro. Tem situações que a gente passa desse jeito, né? Às vezes a peleja é tão grande que a gente passa um momento que a gente fala: Senhor, por favor, te imploro nessa manhã. Mas querido, por maior que seja a circunstância, por maior que seja a batalha, eu imagino essa batalha aqui como terrível. Imagina o Samuel querendo quebrar minhas pernas. Imagina, Samuel, ele até tenta jogar bola mais do que eu, ainda não conseguiu. Brincadeira. Mas querido, no meio desse sofrimento, Davi foi forjado a orar, e às vezes assim acontece conosco. Eu já contei aqui também uma experiência. Teve uma época na minha vida que eu estava tão aflito que eu saí de casa e fui no monte sozinho. Meu Deus, que pavor que eu passei. Sozinho de madrugada, só escutando os bichos gritar. Chegou lá em cima, eu nem consegui orar de tanto medo. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse monte sozinho? Meu Deus, eu vou descer, não vai dar para orar, não consigo orar aqui. Mas são momentos que a gente passa na nossa vida, no meio da aflição. E aqui nesses 3 versículos, eu quero compartilhar com vocês 4 princípios sobre a oração. Essa oração aqui de Davi, que talvez pode tocar a sua vida. Você que é essa pessoa que o Doca falou aqui, que o pastor Denilson falou aqui, ou você que entrou aqui nesse lugar pedindo a Deus uma resposta, concentre seu coração nesses princípios. Deus quer falar com você. Orar, o primeiro princípio, o que é orar? Orar é se comunicar com Deus, querido. E nós temos maneiras de orar. Versículo 1 fala: escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemer.
Nós temos algumas formas de orar. Às vezes nós oramos com a voz alta, não é? Às vezes nós entramos no nosso quarto lá, fechamos e nós podemos: Senhor, eu te peço, Senhor, Deus abençoa, tal, Senhor, obrigado. E ali às vezes nós oramos, mas às vezes, querido, eu imagino aqui Davi, e já, quando eu li esse texto, eu imaginei várias vezes que nós conseguimos apenas falar: meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, sai apenas um gemido da nossa alma. Quantos já passaram assim? Ou só eu que já passei um aperto de: meu Deus, tem misericórdia, me ajuda. Davi aqui, ele expressa: Senhor, escuta o meu gemido, escuta o meu clamor que sai lá do profundo da minha alma. A Bíblia fala, querido, que Ana estava orando, e a Bíblia é tão interessante que a Bíblia fala que Ana, as palavras saíam da boca dela, mas não tinha voz, era apenas um gemido. E a Bíblia fala, querido, que Deus escutou a oração daquele gemido e deu a ela o filho que ela tanto queria. O importante, querido, é se comunicar com Deus, seja Ele com palavras, seja Ele com gemidos, seja Ele no momento da aflição, seja Ele no momento da alegria. Você precisa aprender a orar e se comunicar com Deus. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua caminhada. Às vezes, querido, nós não sabemos orar, sim ou não? Mas a Bíblia fala assim: semelhantemente o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, e através dele ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o teu propósito. Esse é o texto que a gente gosta desse, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas os dois versículos anteriores falam assim: olha, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos. Querido, se até o Espírito Santo tem gemidos inexprimíveis por nós, se até o Espírito Santo intercede por nós, querido, se você não tem orado, eu quero te dizer nessa noite, você está perdendo tempo. Deus está te chamando para oração nessa noite. Até a janela falou amém. Deus está te chamando para orar. Deus está te chamando para comunicar com Ele. Primeira coisa que eu quero que você aprenda: orar é isso, se comunicar com Deus. Se você não tem se comunicado com Deus, o Senhor está te chamando nessa noite. Amém? Segunda coisa, primeiro, que é orar. Segundo, a quem orar? A quem orar? Versículo 2 fala assim: atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois a ti é que eu imploro. A quem orar no momento da oração? A filosofia diz que nós devemos sempre nos comunicar com a energia. A filosofia fala que há uma energia por aí que você pode se comunicar com ela. Nós não estamos, querido, orando apenas para nos sentir bem. Aqui Davi, querido, ele fala assim: eu estou orando ao Rei meu e Deus meu. Davi era um rei, sim ou não? Nesse momento aqui ele já era um rei consagrado. Absalão estava tentando tirar o reinado dele. Aqui ele já era um rei, e aqui ele fala assim: olha, Senhor, atenta para o meu grito de socorro, meu rei. Davi era um rei, mas ele estava gritando, ele estava
tirando da sua alma, do seu espírito, um grito de socorro ao rei dele, ou seja, ao rei dos reis. E ele fala assim: Rei meu e Deus meu. Será que nós temos orado assim, querido? Ou será que nós temos orado a uma energia? Será que nós temos orado para alguém que está acima do céu? Quem é Deus para você, querido? A quem você tem orado? Você precisa identificar quem é Deus para você. Será que você tem orado ao Deus do Juninho, ao Deus da Edna, ao Deus da Lu, ao Deus da Betânia, ou você tem orado ao seu Deus? Realmente a Bíblia fala o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, mas eu vim isso aqui e falei: Deus, Tu és, Senhor, Tu és. Eu quero orar aquele que me fez pai quando eu era infértil, aquele que ressuscitou a minha mãe, aquele que me chamou para ser pastor, aquele que é o meu pai. É a Ti que eu oro, Senhor. É a Ele, é a Ti, Senhor, o Senhor que me chamou para estar aqui, o Senhor que conversa comigo todos os dias, o Senhor que me livra ali quando eu estou dirigindo, às vezes, quantas vezes eu vi o Senhor tirar minha mão. É a Ti que eu quero orar, meu Deus, meu Pai. É a esse que nós precisamos orar. Tá bom, Ele é o Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Deus da Bia, é o Deus da Vera, é o Deus de todos nós, mas será que Ele é o seu Deus? Oração gera relacionamento, querido. Oração gera intimidade. A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, o qual Ele dará a conhecer a verdadeira aliança. Intimidade é para quem busca, é para quem ora, é para quem passa tempo. Intimidade é para aquele que sabe: Tu és, Senhor, o Rei meu, Tu és o meu Deus. Davi usou a expressão Rei meu porque ele era rei, sabia que o Senhor era o rei dele. Ele sabia o que era um papel de um rei, e ele falou: Senhor, Tu és o meu rei. E você, querido, você tem orado a quem? Talvez você tenha orado ao Deus do seu pai, ao Deus da sua mãe. Filho de crente, crentinho é. Vou orar ao Deus do meu pai, o que pode mudar a minha vida? Deus está chamando nessa noite, para que você possa orar ao seu Deus, para que você possa orar aquele que se revela a você. Não são todos que têm um relacionamento bom com os pais, com o pai. Mas quem tem um relacionamento, quem teve uma história boa com o pai, ele gosta de chamar Deus de pai. Eu tive o privilégio de ter um relacionamento muito bom com meu pai. Meu pai natural. Então, quando eu oro a Deus, eu falo: meu pai. Meu pai, paizinho. Lá na minha intimidade eu falo: paizinho, papai. Porque eu me sinto assim, eu me sinto filho, eu me sinto ali, eu falo: cara, eu quero fazer pelo Samuel aquilo que eu posso fazer, o meu melhor quero fazer para ele, porque é assim que o meu pai faz comigo. Davi usou Rei meu e meu Deus. Eu usaria meu Pai, meu Deus. E você? E você? A quem você tem orado? A quem você quer orar a partir de hoje? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração e vai te dar momentos incríveis na presença do Pai. Amém? Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei, meu Deus, pois a Ti que imploro. Primeira coisa, que é orar. Segunda, a quem orar. A terceira, quando orar.
quando orar. Versículo 3 fala assim: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração. Davi aqui, querido, ele entende que Deus deve ser buscado pela manhã. Há uma frase de, acho que é Lutero, era um famoso, que ele fala assim: olha, quem ora bem, trabalha bem. Interessante, né? Está na Bíblia, não é uma frase, mas só foi verdade. Quem ora bem, trabalha bem. Pastor Daniel, esses dias para trás, eu acordei e nós temos um grupo lá dos líderes de célula. O pastor Daniel passou assim, cadê o Daniel? Está lá olhando os carros hoje. O Daniel passou um texto assim, falou assim: querido, experimente pela manhã. Quantos aqui viram essa mensagem aqui? Ele falou assim: experimente pela manhã, quando você acordar. Não é frase decorada não, tá, querido? Ele passou uma experiência dele. Ele falou assim: olha, experimente pela manhã quando você acordar, ao invés de você ir ver as suas redes sociais, você ter um relacionamento com Deus. Eu achei aquilo tão interessante, tão desafiador. Eu achei aquilo tão sobrenatural. Porque a probabilidade, Doc, de você acordar e ver as suas redes sociais é muito grande. Olha o tanto de gente faz assim. É muito grande. É muito grande você perder 10, 15, 20 minutos olhando a notícia do dia anterior. É muito grande a probabilidade de você perder meia hora de manhã olhando as suas fotos, as suas curtidas. Nada contra, querido. Só estou apresentando a vocês o que foi apresentado a mim e falou muito ao meu coração. Davi fala assim: pela manhã. Sabe por que Davi fala pela manhã? Porque, querido, o estilo de Davi era um estilo de rei, era um estilo de combatente. Davi, além de rei, ele era um guerreiro. E ele sabia que todos os dias, quando ele acordava, era um dia de batalha. Sim ou não? Davi acordava e todos os dias ele sabia que era um dia de batalha. Eu não sei você, eu não sei se é só comigo e com Davi, mas todos os dias que eu acordo, para mim também é um dia de batalha. Mais uma vez, eu vi um tanto de gente fazer assim, verdade. Sim ou não? Todos os dias, quando nós acordamos, se a gente parar para pensar, é um dia de batalha. A não ser quando a gente está de férias, né? Que a gente amanhece e fala assim: mesmo assim, você fala assim: Deus, traz o sol hoje. Todos os dias, quando nós acordamos, é dia de batalha. Nós cantamos aqui: assim que eu luto as minhas guerras. Todos os dias que nós acordamos, o contexto aqui de Davi é o mesmo, é dia de batalha. E, querido, se você vai preparar para um dia de batalha, você vai deixar para buscar o seu Deus no final da batalha? No final do dia? Eu não quero trazer aqui uma religiosidade, não quero trazer aqui uma tradição. Você tem que acordar e orar. Não quero trazer isso, não quero trazer esse peso sobre você, mas queria que você refletisse sobre isso. De você acordar e se deleitar no Senhor. De você acordar e ao invés de você... deixa eu ver as minhas curtidas, deixa eu ver as notícias, você poder acordar, abrir os olhos e começar. Eu acho que alguém falou aqui, o Vitão falou aqui: esse, Senhor, é o dia que o Senhor criou para que eu me regozije e me alegre em Ti. Eu tenho um costume, e graças a Deus pelo pai do Eldson, não é uma religiosidade, como eu disse, é um costume que eu tenho. Todos os dias, quando eu acordo, o pai do Eldson, às 3 horas da manhã, ou 4, não sei, ele passa um texto da palavra. É a primeira coisa do meu dia. Né? Não estou falando para você fazer caixinha de preciosa promessa, não. Está aqui, dou um versículo. Não. Mas a primeira
coisa, o relógio desperta no celular, quando eu estou assim, eu... Hoje estava lá, quem recebe aqui estava lá, ó. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então clamarei a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando eu li, eu falei, ô Senhor, hoje é domingo, é dia de ir na tua casa, mas também é dia de guerra, também é dia de batalha, mas eu estou acordando aqui, Senhor. Obrigado porque eu dormi, obrigado por eu estar acordando. De manhã, ouves a minha oração. Ah, Juninho, eu vou orar de manhã então? Não, querido, você ora o dia inteiro. Vai com gemidos, vai orando, vai buscando. Mas olha, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã eu apresento a Ti a minha oração. Você tem se deleitado em Deus pela manhã, querido? Ah, você fala assim, ah, Juninho, mas eu pego serviço 6 horas. Ah, Juninho, mas você não sabe como que é a correria para acordar, querido. O reino é conquistado pelo esforço, querido. Eu acordo 6 horas para jogar bola. É um esforço que eu faço. Eu acordo 6 horas para jogar bola. 6 horas da manhã. Ah, Juninho, mas eu vou trabalhar. Você vai jogar bola, eu vou trabalhar. Querido, o reino é conquistado pelo esforço. Acorda um pouquinho mais cedo. Você vai ver que você vai ganhar, querido. Você vai ver que seu dia vai ser outro. Você vai ver que quando você acordar e começar a se deleitar em Deus, você vai ver ali a presença de Deus encher a sua vida, e as suas batalhas, as suas guerras, vai ser assim, do jeito que a gente canta, parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado por Ti, é assim que eu luto as minhas guerras. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. Estava escutando essa semana não, sexta-feira. Deu uma vontade no coração. Eu desci. Estava escuro ainda quando eu desci para jogar bola. Eu desci escutando. Olhei lá no Spotify e falei, nossa, será que tem essa música aqui? Lembrei, coloquei a música, desci a pé cantando. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sim, orai. Nossa, só eu com isso? Gente! Também? Paula? Também não, Paulo? Cantor cristão, gente? Igreja Batista? Que isso, gente? Porra! Aí vocês me quebraram. Bem de manhã, embora o sol sereno. Aí, ó, tá vendo? O refrão é assim, ó. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sim, orar. Digita lá no Spotify, vigiar e orar, que vocês vão achar. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. Quando é a hora de orar? O tempo todo, querido. Mas eu quero deixar essa dica aqui para você. Quando você acordar, se deleite em Deus. Você vai lutar as suas guerras de uma forma bem melhor. Para terminar, primeiro então, o que é orar? Segundo, a quem orar? Terceiro, quando orar? E o quarto e último, o que fazer depois de orar? O que fazer depois de orar? Trabalhar, né? Versículo 3 fala assim: de manhã, Senhor, ouves o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração,
e aguardo com esperança. Que fazer depois de orar? Aguardar com esperança. Está vendo, querido? Se você não ora, como é que você vai aguardar com esperança? Você nem apresentou. Pastor Ricardo sempre falou aqui, o que é esperança? O sentimento que algo bom vai acontecer. Diga comigo, esperança é um sentimento que algo bom vai acontecer. Davi fala assim, olha, eu acordo, apresento a minha oração e fico com o sentimento que algo bom vai acontecer. No meio da batalha, algo bom vai acontecer. Na hora da luta, quando vier uma flechada, um companheiro meu vai chegar e vai colocar um escudo na minha frente. Algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. O que fazer depois que ora? Aguarda com esperança no Senhor. Aguarda em Deus. Algo bom vai acontecer. Não é, Dudu? Algo bom vai acontecer. Mas se você não orar, você não vai. O que você vai aguardar? Você não apresentou. Vira o seu irmão e fala assim, você tem orado, meu irmão? Aguardar com esperança. Aguardar com um sentimento que algo bom vai acontecer. Orar e apresentar a Deus os seus pedidos e aguardar nele. Hoje na hora do almoço eu estava conversando com a Dênia e ela estava me falando sobre o temido livro que o irmão deixou aqui. Pâmela está lendo também, né, Pâmela? Já acabou. O que fazer? Como é que chama, Pâmela? O que fazer? O que fazer quando a alegria não vem pela manhã? E a Dênia falou que ela falou assim, Juninho, no livro fala assim que muitas das vezes a gente não ora aquele pedido com medo de nos decepcionar, porque a gente acha que ele não vai acontecer. E eu falei, é verdade. Às vezes é um pedido tão assim que a gente não ora, que você fala assim, não, isso não vai acontecer, eu vou me decepcionar. Davi não, querido. Qual que era a probabilidade dele sozinho no deserto sair correndo e um exército vir contra ele? Qual que era a probabilidade dele se salvar? Naturalmente, nenhuma. Envia um exército contra ele. Os valentes dele não estavam com ele, ele estava fugindo sozinho. Se esse exército acha ele, qual que era a probabilidade dele viver? Nenhuma. Mas ele orou pela manhã e aguardou com esperança. Algo bom, Senhor, vai acontecer. Algum livramento, Senhor, vai acontecer aqui. Alguma notícia boa, Senhor, vai chegar. Senhor, o telefone vai tocar, vai ter uma mensagem. Senhor, apresentei diante do Senhor, querido, nós precisamos apresentar mais, nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais, querido. Talvez você tenha orado pelas crianças só aqui no domingo. Talvez você tenha orado pela sua família só aqui no domingo. Não, querido, Deus está te chamando para orar pela sua família e aguardar no Senhor com esperança. Deus está orando, Deus está esperando que você ore pelos seus sonhos, pelos seus projetos e aguarde a boa notícia e aguarde com esperança. Deus está te chamando para orar pelo Evangelho. Deus está esperando você orar pelos seus líderes, pela sua autoridade. Deus está esperando você orar pelas crianças, pela sua família. Deus está esperando você orar e aguardar nele com esperança. É isso. É isso. Se você tem orado pelas suas crianças só aqui no domingo, eu tenho uma triste notícia para você, querido, você precisa melhorar. Se você não tem orado pelas autoridades do país, você precisa melhorar. Se você não tem orado pelo seu trabalho, pelo seu chefe, você precisa melhorar. Você precisa apresentar, se comunicar com Deus e aguardar nele com esperança, com a expectativa que algo bom vai acontecer. Orar sem aguardar a resposta
não é orar. Guarda isso no seu coração, querido. Orar sem aguardar a resposta não é orar. Orar sem aguardar que algo vai acontecer, querido, é filosofia, é você falar para uma energia. Sim ou não? Orar sem, orar por orar, orar assim, não é orar. Orar é se comunicar com o Rei meu, com o meu Pai, com o meu Deus. Orar sem aguardar não é orar. Eu quero encerrar. Tem um texto na palavra de Deus que fala assim, Jesus ensinando os discípulos a orar, e Jesus fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará. Querido, se orar não fosse importante, Jesus não ia falar isso, ia. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Você sabe qual que é a recompensa de orar no secreto? Que às vezes a gente acha que a gente vai entrar no nosso quarto e vai orar pedindo, e a recompensa vai ser o carro, a recompensa vai ser isso. Querido, sabe qual que é a recompensa de você estar no secreto orando? A recompensa é a própria presença dele. Só a Vera falou amém. A recompensa de você orar no secreto é a presença dele. E a presença dele é o que eu preciso. Querido, o que você precisa para lutar suas guerras durante o dia é a presença dele. O que você precisa para viver uma vida firme é a presença dele, e a presença dele é a recompensa daqueles que o buscam no secreto. Há um lugar preparado em ti, Senhor. Há um lugar, e este lugar é no Senhor. Eu vou terminar agora confessando a você uma coisa. Quando eu estou em casa, eu vejo a série Reis. Eu vou confessar. Se eu estou em casa, eu vejo a série Reis. E essa semana, vou encerrar falando isso. Eu lembrei de uma pregação do pastor Daniel, do pastor Denilson. Essa semana foi a semana do pecado de Davi. Teve um dia desse. Eu começo um pouco mais tarde, eu já estava em casa. Foi a hora de eu deitar e eu estava vendo, e foi o pecado de Davi. Terrível pecado de Davi. E querendo ou não, a dramaturgia, acho que é assim que fala, ela encena algumas coisas ali, né? Que é fora da palavra. Igual quando você vê um filme. O filme não é uma verdade. Tem que ter uma... E ali eles expuseram o pecado de Davi de uma forma assim que dá para entender que não foi por um acaso, não foi uma derrapada, não, foi algo programado. Não foi um pecado assim, vou cair aqui, não, foi algo assim, Betseba, você não me escapa. E, cara, para quem vê assim, começa a pensar, analisar, dá para ficar assim triste, fala assim, pô, Davi, como é que você me deu uma dessa, cara? Cheio de mulher, Davi quando fez isso, ele já tinha umas 5 esposas, tanto de filho. Falei, Davi, como é que você dá uma dessa? Mas fica tão exposto, que o pastor Denilson falou aquele dia aqui, Deus tinha o coração de Davi. Deus tinha o coração de Davi. Ele errou, mas querido, ele se apresentou. Deus tinha o coração dele, o coração de Davi era de Deus. Os salmos que ele expressa, a confiança, a vida. Se você pegar os salmos, querido, Davi fala assim, Senhor, tu
Tu és o meu pastor. Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, Tu és o meu baluarte. Deus tinha o coração de Davi, porque Davi tinha um relacionamento com Deus. Porque Davi se apresentava a Deus. Porque Davi orava a Deus. Porque Davi colocava o seu coração e a sua vida diante de Deus. Davi conhecia esse lugar secreto. Davi conhecia esse lugar de oração. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, ao qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Davi conhecia essa aliança. E deixa eu te contar algo. Eu e você também podemos conhecer. Você não acredita? Vou falar de novo. Eu e você também podemos conhecer. Eu e você também podemos desfrutar dessa aliança, se o nosso coração for dele. Davi pagava um preço de oração. Davi pagava um preço de estar diante de Deus. O coração de Davi era do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Quero orar com você. Queria que você fechasse seus olhos agora. Querido, não estou aqui para colocar peso na sua vida, não. Como eu te disse no começo, eu sou pastor.